Bora, pessoal, para mais um dia, né? Bom dia, mercado. Pessoal, isso aqui é para você entender como você faz uma leitura macro e microeconômica antes do nosso mercado abrir às 9 horas. Entenda que o nosso país é um país emergente, então ele tende a seguir os sentimentos lá fora, até porque nós temos as nossas ações, né? As nossas empresas listadas também no mercado lá fora, e, enfim, e todo esse mercado mundial ele é conectado, então você tem sim que ter essa ideia de como está o mundo lá fora, para nós termos um sentimento, pessoal. Identificar, na verdade, o sentimento. Porque quando esse sentimento está muito mais claro em um determinado dia, fica muito mais fácil de você estar do lado certo do movimento, porque grandes players vão estar vendo a mesma coisa, então você tem que entender isso, tá? Não é ficar enviesado, é você interpretar isso e quando o fluxo acontecer, os negócios, você toma a decisão, porque se confirma aquele sentimento ou não, não pode ficar enviesado. Se você quer aprender macro e microeconomia e entender os funcionamentos do mercado, já está aí o nosso curso, hein? O nosso curso top aí, saindo do forno aí para você adquirir. Mas bora analisar o mercado para hoje, 7/8/2025. Beleza. Primeiramente, o nosso cenário interno aqui, pessoal, é um cenário aonde o Congresso está parado, né, a Câmara dos Deputados e etc. Parece que foi liberado ontem. Então, a gente tem aqui algo diferente do que está acontecendo lá fora. Então, a gente tem que estar com os olhos atentos e ouvidos também. E, vendo o mundo lá fora, nós identificamos uma bolsa mais forte, tanto a Ásia, a Europa, tá, bem como a América e o Pacífico também. Então, bolsas fortes. Eu queria ver os títulos aqui mais negativos, mas estão positivos também, estão correndo para renda fixa, tá? Porém, o índice do medo, o VIX, né, que mede a apetite, né, dos investidores, a aversão a risco, na verdade, e o mercado está sem aversão, por isso as bolsas estão subindo. A questão é se aqui esse cenário vai se encaixar também. Há sim uma probabilidade de aqui continuar subindo, até porque o nosso índice aí subiu também na sessão anterior. Mas nós também vamos fazer ao final desse vídeo uma análise técnica também clara, de olho no preço, para nós vermos aí as probabilidades de hoje desse mercado, tanto para dólar quanto para índice. E também aqui você já entende como funcionam as ações, porque quando a gente fala de ação, a gente fala de bolsa no modo geral bem extenso, tá? Então vamos lá. Então, o mercado de bolsa um pouco mais claro para subir, e aí a gente vê o dólar já um pouco fraco. Apesar de estar positivo ante os países desenvolvidos, ele não está aquele dólar forte, forte, forte. E ainda fraco ante os emergentes, salvo ante o peso mexicano, que é uma paridade comparada à nossa aqui. Não canso de falar isso. Beleza? Algo muito importante para nós estarmos de olho é o nosso juros. Como o juros nosso vai se comportar? Tem-se a expectativa lá fora no mercado americano de corte de juros. Por isso, bolsa está reagindo lá fora, vem reagindo bem, tá? Quando a gente olha para as commodities, a gente vê o petróleo Brent um pouco mais positivo, que impacta direto na Petrobras, e a gente vê ali o minério de ferro um pouco mais negativo, que impacta direto na Vale. Empresas estas que têm um peso gigantesco em nosso Ibov. O ouro também que está subindo, como as demais ali, platina, prata e cobre, tá bom? Aqui nós temos algumas notícias, tá? É importante que a inflação e que está impulsionando o fraco crescimento de atividade do Reino Unido. Nada muito interessante, né? Temos risco de recessão. Beleza, beleza, nada muito interessante. De notícia hoje, que são aquelas notícias pré-agendadas, então você sabe que vai ter naquele horário. Então não são as break news, né, que do nada aparece quando o presidente do Fed americano fala, ou o nosso ministro da Economia fala, ou o presidente lá fala, ou o presidente aqui fala. Não, essas são as pré-agendadas. Então você tem sim, como um operador, acompanhar essas notícias, tá? Para você ser um operador completo, você precisa ver macro e microeconomia
entender fluxo e análise técnica. Eu aconselho você conhecer isso, tá bom? Não que você não faça, não opere bem só pela análise técnica, ou só pelo fluxo, ou só pelo macro. Enfim, cada um escolhe o melhor operacional. Mas quando você conhece isso, você é um operador mais completo, né? Você vai entender os movimentos do mercado e por que você foi estopado, por que você ganhou dinheiro, por que que o mercado virou ou não ao seu favor ou contra. Você começa a entender melhor as particularidades de cada ativo e como o mercado realmente funciona, beleza? Hoje às 9h30 a gente tem o quê? Pedidos iniciais por quê? Por seguro-desemprego, ou seja, vão se medir o quê? Se tem pessoas mais desempregadas, né? Então, a anterior veio 1.946K. Espera-se o quê? 1.950, ou seja, um pequeno aumento ali, né? Nas pessoas que estão buscando seguro-desemprego, em tese que estão desempregadas, tá? Se esse dado vir positivo ou negativo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui verde se for positivo e vermelho se for negativo. O próximo que investe, a gente entrega isso. Então, o que que acontece? Se esse número for muito alarmante, muito para mais ou muito para menos, então isso influencia bem. E aí nós vamos para o fluxo, para os negócios, para ver se os players vão seguir aquele sentimento, se for uma notícia positiva, se eles vão comprar, se for uma notícia negativa, se eles vão vender. E detalhe, outra coisa que nós temos também bem pontual é a abertura do mercado americano, se você tem que estar atento, tá? Então, e também o que as prévias da Petax e a abertura do nosso mercado à vista aqui. Então, são momentos cruciais que traz volatilidade para o mercado e muito fluxo para você estar operando. Beleza? Então, hoje, pessoal, para finalizar, um sentimento um pouco mais de bolsa positivo. Vamos ver se o nosso aqui vai ser assim também. E o dólar mais ali, mais tranquilo. Beleza? Tenha um ótimo dia, ótimas operações para nós. Fiquem com Deus e até a próxima.